E bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Pedro Antunes e esse é o Tenho Gado Minha Vitrola, versão ao vivo, live. Hoje com a Dai, que daqui a pouco chega aqui. Eu vou encaminhar para ela a live aqui. Dá um segundo. Cadê? Enviar. Enquanto isso a gente está ouvindo Geminiana. Até minha cama tem saudade de você. Sei que você também tá pensando quando a gente ficava delirando na noite transando. Me diz o que você vai fazer. Até minha cama tem saudade. Tudo sai como esperado. Meus planos são não fazer planos, contanto que tenha você ao meu lado. Pronto! Oi, tudo bem? E você? Vou colocar o... Tá bom. Adorei o filtro que você colocou. Você viu? É Eu não pezinho. coloco porque a minha internet não dá conta de fazer de filtro e fazer live ao mesmo tempo. Aliás, deixa eu ligar o Começar a dar merda. Eu tiro o filtro. Voltei. Genial. Você viu que eu botei uma touquinha. Eu não tenho uma touca tão bonita que nem a sua, assim, mas eu botei uma touca ali pra gente compor um visual, assim, juntos. Realmente. Eu devia achar meu óculos em algum lugar pra ficar igualzinho, mas ele tá... Tá tudo bem. Dai, obrigado por ter topado trocar essa ideia hoje aqui. Quem está assistindo quiser fazer pergunta, coloca na caixinha de perguntas ali, que a gente tem uns 40 minutinhos de live. Então a gente vai trocar uma ideia e enquanto isso eu vou dando uma olhada nas perguntas que vocês mandarem, etc. Só não coloquei os comentários, desativei os comentários, porque senão fica passando na frente da Dai e daí vocês começam a reclamar que tem comentários passando na frente da Dai nos comentários, o que me parece bem curioso. E aí? Bom, Tudo bem? Como estamos aí nessa... Hoje é o quê? Terça-feira? Eu tô meio confuso com dias eu também da tô semana agora. nos dias, eu nem sei mais que ano que a gente tá. Pra mim já passou vários anos e a gente tá num mundo pós-apocalíptico. Enfim, tá bem complicado. Mas eu tô bem, eu tô muito... pô, tô felizona com o EP. Felizona também com os stories que você fez falando dele. Foi o mais bem colocado. Que ano você tá com um amiguinho na live, ó. Ai, que lindo! O meu gato saiu daqui. Eu Ele tô tava achando aqui um atrás. milagre que ela não tá miando, ela fica miando o dia inteiro. Mas enfim, tô Isso acontece. feliz, mas assim, ignorando o que tá acontecendo, eu fico bem feliz com o EP e tudo que tá rolando nesse âmbito profissional, assim. Total. O que me faz... a gente vive nessa grande dualidade. Oh, meu gato realmente agora resolveu miar. Mas assim, a gente vive nessa dualidade entre tá vendo tanta coisa ruim ao mesmo tempo a música muito boa sendo rolando e sendo lançada, etc. Sim, É bem louco isso. é Eu fico muito. sempre bem dividido, assim. Mas eu ia te perguntar a respeito de começar falando sobre esse período de quarentena, de isolamento social. O que você tem feito para manter a cabeça e as ideias em ordem, etc., além de tentar ficar de olho no, sei lá, no calendário para não se perder? Então, pô, eu comecei a quarentena meio que dando aquela surtada, né? Tendo, tentando entender o que estava acontecendo. E o mais louco é que se a gente for realmente sair da bolha que tá rolando, tipo, ainda não melhorou nada, pelo contrário, né? Tá Sim. indo de mal a pior. Só que, inclusive, é uma pergunta que eu respondi hoje, que eu falei que me perguntaram se eu via vantagem ou desvantagem em lançar música no meio dessa quarentena. Eu falei, irmão, eu vivo da música. Não tô fazendo show, não posso fazer show, é uma coisa que é impossível de fazer agora. Se eu não lançar música, o que que me sobra pra fazer? Surtar. Então, pra eu manter minha cabeça no lugar, eu tenho escrito muita música, eu tenho jogado muito videogame, mas o que é bem louco é que, tipo, eu nunca compus tanta música na minha vida, assim, e músicas que realmente eu me... tenho EP, claro, mas eu já terminei a composição das músicas do meu álbum. Caraca. Já tem o conceito, já você vê tanto que a minha imaginação tá muito, tipo, aguçada nesse tempo,
Eu já terminei a composição do meu álbum, já tenho as músicas do meu álbum. Só falta produzir e realmente eu já tenho as ordens e etc. Então, assim, para não surtar, eu tenho usado muito a minha imaginação para criar mais música e, claro que às vezes dando uma pausa para jogar um videogame e ficar na internet e aquela coisa. E descobrir muita música nova também, que é o que eu amo fazer. Total. Eu também. Mas o que eu percebi é que tem tido um movimento, assim, eu tenho me sentido, às vezes, meio afogado na quantidade de músicas que são lançadas, porque eu acho que é um movimento normal que artistas... Meu som tá bom pra você? Tá bem Ah, bom. então tá. Porque eu tô ouvindo, tipo, um retorno no meu fone, meio ruim, mas eu acho que é do meu Será? mesmo. É Mas que se eu você não tá tenho ouvindo, tá tudo fone, bem. o Não, fone igual o relaxa. seu. Esse aqui é uma raridade, né? Porque ele É, quebra e depois você não vai querer ficar comprando um ele outro. sumiu, Ou- na real. É, Ele sumiu. é isso. Eu tava falando que de ficar meio atolado com a quantidade de músicas, etc. Mas eu acho que é um movimento natural. Eu senti, por exemplo, que tem diminuído a quantidade de discos cheios sendo lançados dentro desse período de quarentena. Muitas vezes porque discos têm sido adiados e daí os artistas... Bom, a gente já está em 3 meses de isolamento social, né? Então, assim, foi tempo de compor, etc. E tem saído mais EPs e singles. Assim, tem saído pra caralho. É uma loucura. Sim. Tipo, jornalista de música na sexta-feira, ele não sabe o que fazer. Porque não dá É conta de encheção tanta de coisa. saco de todos os lados. Dá uma mãozinha Não é do aqui. bem, assim. É uma injeção de saco do bem, mas assim, é uma capacidade de ouvir tanta coisa que eu tenho ficado desesperado. Na Rolling Stone, a gente, para tentar dar vazão à quantidade de coisas que a gente que são lançadas, a gente criou uma lista e tal. Eu coloquei, inclusive, teu EP ali. Quando eu voltei a fazer essa lista, a ideia era que fosse só, tipo, 7 lançamentos. Mas não dá para colocar só 7 lançamentos. Na Tem última muita lista, coisa. agora, na última semana, já eram 15. E já teve muita gente de fora e sei lá, eu não sei o que fazer. Mas E enfim, aí vocês isso fazem uma pré-seleção, vocês escutam e falam, isso aqui vale a pena entrar, isso não. total. Da hora. É uma Da loucura. hora, aquelas. Não, o que eu criei para essa semana foi um formulário do Google bem tosco, assim, mandei para todas as pessoas, falando assim, ó, você quer sugerir um disco, single, etc, para sair na hotlist? Preencha esse negócio aqui, porque se eu gostar, aqui eu tenho todas as informações que eu preciso para poder escrever. Eu tenho os links, tenho enfim, foto, tudo. Foda. E daí acho que vai dar uma organizada. Mas é uma loucura. Mas eu queria falar de A Culpa é do Meu Signo. Na verdade, Vambora. a culpa é do seu signo. Porque se eu fosse fazer um EP com o meu signo, que é Escorpião, ele seria um pouco mais vingativo, talvez. Ah, sim. Não. Eu sou, sei lá, eu sou teimosa, mas eu acho que eu não sei, não chego a ser vingativa. Eu tenho o meu ascendente é câncer, e aí torna tudo, eu torno as coisas. É o que faz o EP ser tão melancólico, assim. É o meu ascendente, então a culpa é do meu ascendente. E eu acho que então eu gostei porque também é o meu ascendente, entendeu? Eu acho que aí rolou essa Bateu. conexão. Eu ia te perguntar a respeito de, bom, falando do EP, eu senti ali referências de uma música pop mais sombria, tem o lance de uh, emotivo, mas eu queria saber como é que foi a construção estética desse EP, assim, porque as músicas são tão ligadinhas uma na outra, no sentido sonoro, na roupagem toda. Eu queria saber como é que você chegou no resultado que você queria, assim, o que você imaginava, se, sei lá, às vezes tem gente que pensa em cores para chegar no som, sabe, sei lá. Cara, na real, foi um trabalho muito em conjunto com o Pedro e o Danilo, que são meus produtores da Red Media, e o Marcelinho também. Quando a gente sentou no estúdio para começar a produzir as músicas, eu mostrei todas as referências para eles. Eles ficaram meio assim, tipo, como assim? O que tá rolando? Eu vou ter que fazer isso de novo depois de 10 anos. E eles ficaram meio assim. E ao mesmo tempo, eu queria manter essa coisa meio que popular mesmo. Então, pra gente chegar onde a gente queria, a gente já sabia, eles já me conheciam muito bem.
Já sabiam que tipo de timbre que eu gosto, que tipo de caixa você não pode colocar de jeito nenhum, que eu não vou suportar, que tipo eu tô eu tô um pouquinho saturada do trap. E aí eu falei, tipo, pô, vamos tentar não colocar muita coisa nesse sentido, para deixar um pouquinho mais limpo disso, mas vamos colocar mais disso. Eu quero mais guitarra, que minhas outras produções não tem muita. Então, foi uns experimentos, assim, que foram dando certo. A gente teve que fazer algumas mudanças algumas vezes, mas, assim, foram coisas bem rápidas, assim, sabe? E eu não sei se a pergunta foi em relação a isso, mas estética também em relação à identidade visual Super. de tudo. Eu acho que deu muito certo. A gente tem uma agência de marketing digital que eles são incríveis. E eu mandei também. Eu mando muita referência. Então, eu sei muito o que eu quero, e aí eu vou atrás sempre de referência para tentar fazer a pessoa entrar na minha cabeça, porque às vezes eu não consigo explicar direito. E eu acabo Sim. confundindo todo mundo, né? E aí eu tento procurar referências muito que se parecem muito com o que eu estou imaginando. E foi assim com as músicas e foi assim com as artes para criar identidade visual. Então eu falei que eu queria que um símbolo é, meio que comandasse tudo. Eu queria que tivesse um símbolo esse EP. E essa dualidade é o que tem tudo a ver. E aí a agência fez, quando eles me apresentaram um símbolo para cada música e tudo, eu fiquei, meu Deus, isso é tudo que eu quero, tudo que eu precisava. E aí acabou que tudo virou uma coisa só. E eu acho que a identidade visual tem tudo a ver com a sonoridade, tem tudo a ver com tudo. Mas pra gente chegar foi experimento atrás de experimento. Mas eu confesso que não demorou muito, assim. Foi uma coisa que foi fluindo, sabe? Como a gente já tinha as referências na manga, a gente já sabia meio que o caminho que a gente queria ir, eles já me conheciam, já estavam acostumados a trabalhar comigo. Acabou que se deu muito natural, foi muito divertido o processo de criação dos arranjos, assim. A letra já foi um pouco mais, né? Mas o processo de criação dos arranjos foi bem divertido, foi bem legal. E essas canções, elas são de que momento da sua vida, assim? Há quanto tempo elas são de algum período? Elas são de um momento único, assim, sei lá, 3 meses? Ou elas são espalhadinhas? Pô, acho que pô, por aí. É engraçado, porque nesse EP, o meu primeiro EP é um EP autobiográfico também, só que eu falo muito sobre o meu antigo relacionamento antes do que eu tô agora. E é uma construção, assim, essa historinha, bem romântica, bem não sei o quê. Mais felizinho, sabe? Tipo, é uma coisa mais. Eu tô num momento feliz da minha vida. Nesse, é um autoconhecimento mesmo, é uma coisa que, tipo, é autobiográfico, mas eu falo sobre coisas que eu tive que vencer e eu tive que vencer ontem. Então, são coisas muito recentes, que eu escrevi muito recentemente. Então, como Geminiana foi lançada em novembro, eu acho que eu comecei a compor já. Acho que as composições dessa música se deram em janeiro, assim. Uhum. Que foram momentos bem. O janeiro desse ano foi um mês muito ruim, assim, que eu tava pra sucumbir realmente. E eu precisava botar isso pra fora de algum jeito. E o jeito que eu encontrei, que é o que eu faço de melhor e que é a única coisa que eu sei fazer direito na vida, é cantar e escrever. Então, eu tive que colocar isso pra fora em forma de música. E então não faz muito tempo assim. É como se eu tivesse vencendo algumas coisas que aconteceram comigo durante toda a minha vida, mas que eu só parei pra vencer agora. Então esse EP é meio que isso, ele é bem recente, mas ao mesmo tempo pra ele acontecer, eu tive que reviver algumas coisas, não muito boas. Mas ele é Sim. recente, ele é tipo ele é bem vivo, visceral, ele tá bem tipo, sabe, ontem assim pra mim ainda. Tem, por exemplo, Paradoxal é uma música que eu evito de escutar um pouco, mas ao mesmo tempo é um lembrete que, tipo, tá tudo bem, sabe? Eu tô bem, eu tô bem. Então, sei lá, é bem recente, assim, pra mim, esse EP. Eu ouvindo o EP, fiquei pensando muito se você, quando era menorzinha, se você tinha diário. Porque ele é tão pessoal em várias questões, se você era alguém que escrevia muito suas próprias questões, assim, no papel e tal. Não, eu sempre fui de escrever música, assim, eu escrevia mais em inglês, né? Eu demorei muito pra começar a compor em português e aprender realmente palavras que eu poderia usar. E eu sempre fui de escrever música, de sentar no meu quarto e tocar violão, assim, pra espairecer e pra...
e tal. Mas diário eu nunca tive. Mas eu queria muito ter tido, porque ia facilitar muito até a minha vida agora. Eu E escrever é realmente. super ter ideias de músicas ali, sabe? Para sempre. Não, ia ter muita. Eu devia ter Muita, feito isso muita. também. Eu sempre quis ter um diário, assim, mas eu nunca tive paciência para manter ele por mais de 2 Eu dias, toda. assim. Eu acho que. Eu falo que eu não tive, porque realmente eu tentei uma vez e. Eu não tentei uma vez, eu tentei várias vezes. Inclusive, tá no meu mapa astral, que eu tenho a tendência de começar as coisas e não terminar. Então, tá aí o motivo de eu não ter conseguido manter o meu diário. É, porque no fim das contas as músicas elas se fecham de uma forma mais rápida, assim, né? O diário é um processo que não acaba nunca, né? Você está sempre Exato. consumindo ali. Mas eu ia te perguntar justamente a respeito desse processo de cura que você estava falando. Porque assim, a música. A música que eu gosto e a que me emociona é porque ela sai de dentro de alguém de fato, assim, sabe? Ela não é muito de plástico. Mas ao mesmo tempo, é muito difícil às vezes tocar num assunto que seja muito delicado. Eu queria entender como é que a tua cabeça consegue encontrar um respiro, assim, sabe? E tipo, tudo bem, tá, eu vou falar sobre, por exemplo, o que está em Paradoxal, mas isso não vai ser muito fácil. Como é que você trabalha na sua cabeça para ter saúde mental para que as pessoas estejam ouvindo isso agora, por exemplo, sabe? Tipo, ouvindo esse som. Cara, boa pergunta. Eu acho que, como eu tinha. Irmão, eu tinha tanta necessidade de escrever sobre isso e de falar sobre isso, que eu acho que por ter tanta necessidade, eu preciso ter essa sabedoria de lidar com isso, com todo mundo sabendo que eu tive e tenho esses medos e que essas frustrações de que, poxa, tenho 25 anos e as coisas não aconteceram como eu achei que elas iam acontecer. Que é uma coisa que eu vejo aí, que tem pessoas de 14 anos que já se identificam com essa música. Eu fiquei, como assim? Como assim? Porque tem o medo do amanhã, porque não sabe o que vai fazer da faculdade. E fica pensando, será que quando eu tiver 25 anos ou quando eu tiver 20 anos eu já vou estar pensando desse jeito? E assim, independentemente do signo, eu vi que, pô, é uma das músicas mais queridinhas, assim, das pessoas, porque eu Sim. falo muito com todas as letras, né? E o amanhã chegou bem antes do que eu imaginei quando eu era menor. Vivendo devagar o dia de hoje, porque se eu me apressar vai ser pior, porque, enfim, é muito claro, eu falo com muita clareza as coisas, dá trabalho sentir essa coisa de tipo, eu ter que botar pra fora isso, dá muito trabalho, e deu muito trabalho. Inclusive, essa foi a música mais difícil de compor, é a que mais demorou. Porque quando eu ouvi o arranjo, eu falei, eu preciso falar sobre isso, esse arranjo me remeteu a isso, eu preciso falar sobre isso. Como essa forma de, tipo, eu preciso me libertar disso, eu preciso de alguma forma me desvincular desse sentimento que me faz tão mal. Me faz tão mal, me fazia tão mal ao ponto de me gerar crises de pânico e ansiedade, assim, antes de subir no palco. Por causa de coisas que pessoas me falaram lá atrás que eu ia ser quando eu tivesse 20 e poucos anos. E aí eu vi que eu estava tendo 20 e poucos anos e não estava acontecendo nada do que as pessoas falaram. E aí eu comecei a ficar, tipo, foi uma coisa inconsciente, meio que você andar de bicicleta, cair quando você é criança. E aí, pra você, na sua cabeça, tá tudo bem. Pô, sua bicicleta. Só que aí, toda vez que você vê uma bicicleta, alguma coisa no seu inconsciente fica assim: bicicleta, perigo, bicicleta, perigo. Então, por mais que, assim, no superficial da sua mente fique tudo bem, fica tranquilo. Tipo, não, mano, é só uma bicicleta, por que eu tô com medo de pegar essa bicicleta, sabe? E às vezes é o que você mais gosta de fazer, que pra mim era cantar e fazer show. Então, o que eu mais gosto de fazer era cantar e fazer show. E toda vez, antes de subir no palco, eu ficava reprimida, achando que eu não tinha que estar fazendo aquilo, porque era pra eu estar em outro lugar. E olha que bizarro. E aí, quando eu tive que tratar isso em terapia, tornou as coisas muito mais fáceis também. Quando eu tive que tratar isso em terapia, uma terapia chamada terapia holística, assim, é uma coisa que trata de energia, é uma coisa bem mais profunda. E aí tornou muito mais fácil. Só depois dessa terapia também que eu consegui botar isso em palavras. Mas assim, eu chorei na composição. Chorei bastante, fiquei triste, não fiquei feliz. E eu acho que a sensação de liberdade que me trouxe, de alívio
é o que me mantém, assim, de quando eu vejo as pessoas ouvindo. E também o fato das pessoas estarem se identificando e servindo como um certo tipo de cura para essas pessoas também. Eu fico, pô, que bom então, porque essa é a minha missão no mundo. É um processo de cura para mim, tá servindo para outras pessoas também se curarem. Então eu tento me segurar nisso para manter minha saúde mental aqui no lugar e tá tudo certo. E é uma música linda que as pessoas se identificam. E, enfim, é um trabalho lindo, que eu tenho muito orgulho. É muito bonito mesmo. O... Dentro desse período de quarentena, etc., que você está falando que já compôs, por exemplo, músicas do seu álbum, o que você conseguiu criar uma rotina de escrita? Tipo, você tem um horário, um momento do dia que você separa para isso? Sei lá, se funciona melhor à noite, se funciona melhor de manhã e tal? Cara, depende muito. Teve um dia que eu acordei de madrugada e me veio uma letra na cabeça e eu peguei os equipamentos, deitei na cama, sentei na cama e fiz. De madrugada, sussurrando, assim, pra não acordar a Carol, que mora comigo. E aí, aconteceu. Eu geralmente tô acordando às 11 da manhã todos os dias, porque eu tô dormindo às 3, 4, tá tudo muito bagunçado. E aí, por exemplo, às vezes, não sei, às vezes eu escuto uma música, isso acontece muito comigo. Eu escuto uma música e ela é muito boa. Eu fico, meu Deus, eu preciso fazer uma música tão boa quanto essa. Aí eu vou na internet, procuro algum type beat, porque não dá pra falar, produtor, produz aí em 5 segundos a música, porque às vezes a ideia vem na hora. E aí eu escrevo a música e às vezes fica um pedaço faltando, e aí eu volto pra ela só depois. Mas não é não é muito do meu feitio separar um horário para as coisas, não. É tipo, quando vem na cabeça eu preciso fazer, senão eu nunca mais vou lembrar. Tipo, eu preciso fazer na hora, entendeu? Então não tem uma rotina, é a hora que a inspiração bate. Saquei. E tem várias perguntas ali no quadrinho de perguntas, na interrogação. Muita gente perguntando a respeito de composição para outros artistas. Ah, assim, eu sei de vários jeitos de que isso ocorre, mas eu acho que o que as pessoas estão querendo saber eu acho que é o básico de, assim, como tua música vai parar em determinado artista, se é uma parada de gravadora, se é uma parada de camping, de composição, enfim, eu acho que é o que a galera tá bem querendo saber aí. Eu acho que uma das coisas que acaba sendo muito importante no mundo da música é que, infelizmente, um dos motivos também que falta oportunidade para tanta gente tão talentosa é o tal do networking. Sim. Uma rede de pessoas que você conhece, que conhece outras pessoas que também são importantes, etc, etc. Isso acaba que é uma coisa extremamente importante na música e acho que em qualquer lugar. Você conhecer pessoas que conhecem outras pessoas que vão te levar para outras pessoas é tipo, né? E aí que a gente entra na parada que nem todo mundo tem a mesma oportunidade, porque é claro que tem tantos compositores tão talentosos e tantos cantores muito talentosos. Mas eu gosto de crer que eu tenho essa sorte, assim, de cair numa gravadora que tem um networking muito incrível, que é a Universal e a Red Media. A Red Media e a Universal Music. E eu participei de um primeiro camping que foi muito, muito louco, porque nesse camping tinha o compositor da música Just the Way You Are, do Bruno Mars. Tipo, oi. Aí eu compus uma música com ele, inclusive muito foda, em inglês. Foi muito, muito legal. Não sei se vai parar em alguém. E aí, nesse camping, eu acabei compondo uma música com uma galera que se chama Não Perco Meu Tempo. E aí, meus produtores já conheciam a Anitta, mandaram pra ela gostou e gravou. E eu fiquei assustadíssima. Eu falei, gente, como assim? É assim que funciona? E eu fiquei muito assustada e, tipo, muito feliz, obviamente. Eu vi que eu poderia realmente viver disso também, né? E isso poderia me ajudar bastante. E teve um momento, por exemplo, tem uma música que chama Juntinho, que é da Ruge, o último trabalho delas antes delas se desfazerem de vez. Eu tava no estúdio e elas tava faltando um pedaço e tava eu, Vitão, o Lucas Carlos e a Carol. Elas falaram, vocês podem ajudar a gente a terminar? Faltei esse pedaço. E a gente terminou e acabamos entrando na música. Tem uma outra música que foi minha primeira música para outra artista, que é a Clau, que a gente se conheceu também por causa da Red Media. A gente já se conhecia
à distância, assim. E eu lembro que o AIR, né, que é o responsável por artístico e repertório da gravadora, chegou, a fulana tá precisando de música, você tem alguma música pra mostrar? Aí a gente manda, Deus, ela amou essa música, pode gravar? Pode, grava, vai com Deus. E aí é assim que funciona. Então, às vezes, o AIR de uma gravadora manda, fala, Dai, fulana tá precisando de música, você tem alguma aí que tem a ver? Não, mas eu vou fazer. E aí, se der certo, deu certo. E, assim, nesse ano passado e no comecinho desse ano, antes de começar a quarentena, eu tava num camping com a Luísa Sonza, fazendo músicas pro álbum dela. Então, assim, eu tenho graças a Deus, essa sorte, eu não sei, de ter sido inserida nesse lugar onde pessoas conhecem pessoas e eu acabei conhecendo pessoas que me ajudaram a colocar minhas músicas nesses lugares. Mas é mais ou menos assim, às vezes é sorte, às Sim. vezes é pessoas que, não sei, que conhecem pessoas. Mas eu acho o lance de camping para compor, eu acho genial. Eu É realmente muito. acho muito massa. Eu não manjava muito deles, assim. Outro dia eu tava trocando uma ideia. Outro dia, faz uns 2, 3 anos, eu tava trocando uma ideia com o Tropiquilas, com o Zegon. E daí ele me contou essa história. Eu falei, caralho, mano. E daí eu comecei a ir atrás. Eu fico fissurado por essa ideia, assim. Não, é Ah, muito da hora. Muito, muito. é, Cara, que louco. Tipo, eu não sei nem se essa música, por exemplo, que eu compus com. Eu esqueci o nome dele até. Com um dos produtores e compositores de Just the Way You Are. É, é uma música muito foda, que infelizmente eu não sei se ela vai. Nunca, se ela vai ser lançada um dia. Mas ela fica lá guardada na gravadora e se de repente, fulano precisa da música, aquela música lá que fizeram 2 anos atrás, tem a ver, vamos pegar. Vamos... Então, assim, tudo pode acontecer, entendeu? Mas é muito genial você colocar pessoas de vários estilos diferentes para comporem e acabar criando uma coisa nunca feita, sabe? Isso é muito, 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 muito da hora. E eu, por exemplo, achei que eu nunca ia me dar bem compondo com pessoas extremamente diferentes de mim. Mas, por exemplo, Cancela, da Carol Biazin, eu compus com um compositor de sertanejo. Então, assim, ele compõe sertanejo, tem músicas aí estouradas e a gente compôs. E eu achei que não ia dar certo, achei que ia sair um sertanejão e não. Dá pra ver que tem uma coisa ali, mas não é. Então, saiu uma coisa única. Isso é muito da hora, muito da hora. Eu amo fazer camp, inclusive é uma das coisas que eu tô com muita saudade. É de juntar no estúdio com uma galera e fazer música pra geral, assim. Eu gosto muito. pois é, justamente por isso, assim, por essa troca de. O que eu acho que deixa tudo uniforme, assim, tipo, alguém do teu universo sonoro e alguém do universo sonoro sertanejo conseguem falar a respeito de alguma coisa e chegar numa composição junto, sabe? Sim, Acho que quebra tanta barreira, no fim das contas. Eu sou tão muita. defensor do fim das barreiras musicais, etc. Eu achei aqui os créditos da música do Bruno Mars. Tem aqui os compositores, eu vou ver se algum nome desses, mas é do Spotify, talvez não tenham todos, tá? Tá. Tem Ari Levine, Khalil Walton, Carrie Kane, Philip Lawrence e produzida por um rapaz chamado Needs. Nits, esse aí. Isso. Esse mesmo. É esse. Por exemplo, essa é uma coisa legal que eu tenho visto das plataformas. Ixi, Ele mesmo. tipo, uma coisa massa que eu tenho visto das plataformas de streaming que é dar os créditos agora para os autores, assim, porque era uma parada que não tinha, né? Sim. É muito massa que agora a gente consegue ver isso. Eu sei que a gente daqui a pouco tem que estourar o nosso tempo, mas eu queria voltar de novo um pouquinho pro EP para falar a respeito de linha narrativa. Eu sou sempre eu sou consumidor de discos e eu adoro pensar numa linha narrativa, assim, sabe? Eu adoro pensar em se essas músicas estão nessa ordem é porque elas precisam ser ouvidas nessa ordem porque elas têm uma razão de existir. Daí eu crio historinhas na minha cabeça para Eu dar esse amo. contexto. Eu queria saber Qual que é a qual que é a historinha que você linha. criou? Você conta qual que é, depois eu falo bobagem. Então, Qual que é a linha narrativa que você encontra ali? cara, esse EP pra mim, eu lembro perfeitamente de ter pensado numa narrativa muito específica pro primeiro EP. Enfim, tem uma narrativa, uma historinha que eu quero contar ali. Já pensei na narrativa do álbum.
Cada música Uau. vai se completando. Nesse EP, pra mim, ele praticamente começa com Jurei que não ia falar de amor ali. É. Então ele começa ali. Que é uma música que eu tô me sentindo meio que talvez pronta para lidar com algumas coisas que eu não estava pronta antes. E eu não sabia muito bem como criar essa história, porque o que você contradiz já fala de uma coisa meio que completamente diferente, que é sobre um relacionamento meio que romântico, que deu errado. Já Metamorfose é uma música que eu me sinto muito foda. É uma música completamente empoderada, que quando eu escuto eu falo, eu sou foda, meu Deus, como eu sou foda. E aí, ao mesmo tempo, tem uma vulnerabilidade ali, que de repente eu falo, mas às vezes bate o medo de voltar a achar que eu sou menos que sou. E aí, Paradoxal é tipo, eu ali sucumbindo, tô bem, coisa nenhuma. Eu não consegui achar uma coisa de tipo, ai, que historinha que eu vou contar com esse álbum, porque ele é tão, cada coisa é tão real que eu não sei nem como que faz pra juntar, sabe? Além do fato de ser eu. Então, como eu fiz pra colocar essas músicas nessa ordem, foi mais pelo arranjo e a atmosfera de cada música. Então, eu achei que a atmosfera de Jurei que não ia falar de amor, a atmosfera de O que você contradiz, elas meio que são complementares, assim. E aí, quando você sai de O que você contradiz, que é uma música que tá falando que a fulana falou que eu vivo pra me sabotar, e eu realmente acho isso, eu vivo pra me sabotar mesmo. De repente, na próxima música eu já falo que eu sou foda, eu vou ser mais de mim, foda-se o que vocês estão passando, eu sou essa contradição e eu me abraço, eu me aceito assim. E a outra, de novo, eu já tô pra baixo, de novo, tipo ruim. Então é essa coisa, de novo, meio bagunçada, meio antagônica, tudo muito bagunçado pra representar meio que como estavam as coisas na minha cabeça, sabe? Ao compor esse álbum, esse EP. Mas eu confesso que eu não consigo criar uma historinha. Vamos contar um Era uma Vez, assim, com esse álbum. Não, pra mim é tudo tão. Aquela música real, presente naquele momento, aí depois passou a música, outra coisa, passou a música e voltou pra aquilo. Assim, é um negócio meio louco. Eu não sei explicar. Mas o que você criou? Que talvez eu vou usar o que você falar pra ser o certo. Não, mas eu tive justamente, eu fiquei nesse grande debate, assim, ouvindo essas músicas, e eu fico ouvindo no repeat, na ordenzinha, assim, né? Mas o que mais estava na minha cabeça era que, de fato, era um lance meio episódico, assim, como se fosse... o exemplo não é correto no tom, mas enfim, é tipo Black Mirror. Tipo, Black Mirror são tipo histórias que não são relacionadas, então elas estão dentro do mesmo universo. Exato. E daí era muito isso que eu estava pensando, assim, uma espécie de uma antologia de contos, assim, uma reunião de... E daí, pensando em outras metáforas, tipo álbuns, um álbum de fotografia, ou, sabe, uma coisa assim, uma página, Sim. cada página tem uma foto e ela mostra um momento empoderado, um momento muito frágil Exatamente. É tipo meio isso, que assim. isso, dá pra ver que eu tô tratando da mesma pessoa e que é tudo eu, mas são tipo coisinhas ali específicas que eu vivi. É bem exatamente isso, é meio que episódico, como você falou, gostei dessa palavra. Não tem. Eu até forcei, porque eu gosto muito, assim, isso tava me preocupando um pouco, porque eu gosto muito de contar histórias através das músicas, e tipo assim, até o nome das músicas contar uma história. Mas não, cada música tem uma história específica e não tem necessariamente uma continuação. Ai, não, continua a história na próxima música. Não. Cada música tem a sua história e você tem que absorver cada uma delas de uma forma diferente. Por isso que eu acho que esse EP ele é pequeno, curto, mas ele tem muita informação. E às vezes é difícil de você, tipo, digerir. Às vezes é bom você escutar sem compromisso nenhum. Aí depois você escuta de novo, pensando no que realmente eu quis falar, da onde veio, aí meio que muda tudo, sabe? Mas é isso, é cada música uma história, cada música um episódio. E exatamente, a Black Mirror, que é tipo, cada coisa uma coisa. Não tem ligação necessariamente ali. Sim, Gostei. eu fiquei com essa na cabeça, assim. A outra ideia, ainda ligada com o lance de foto, era como se fosse, tipo, uma pessoa pegasse, tirasse
selfies num ano, assim, sabe? Só essas 5 selfies. E daí ela ia mostrar meio que uma narrativa desse ano, com altos, baixos e todas essas coisas. Enfim, foram essas duas paradas que eu consegui, que eu fiquei pensando, assim. Yes, é isso mesmo. Você conseguiu colocar como eu não conseguiria colocar. Agora, a próxima vez que alguém me perguntar, eu vou falar isso. Eu que vou Joga falar essa, tá tudo isso. bem. O... Dai, ó, eu sei que a gente tinha combinado 40 minutinhos de live, então assim, eu já preciso encerrar daqui a pouquinho. Eu só fiquei curioso para saber um pouquinho mais de detalhes a respeito desse álbum, que você já tem uma narrativa, etc. O que você puder falar, eu sei que as pessoas que estão assistindo, claro, vão brigar comigo se eu não perguntar o que você pode adiantar a respeito desse álbum, assim, seja de quero falar sobre tal, ou quero soar mais assim, sei lá. Eu vou tentar falar sem dar muita informação. Mas uma coisa que eu posso falar que é legal é que o próximo single não vai ser do EP, mas vai ser do álbum, já. E que vai fazer uma ligação legal com o que rolou no EP, com o que eu falei no EP. Mas ao mesmo tempo é uma peça fundamental do álbum. E deixa eu pensar o que mais que eu posso estar falando. Eu posso adiantar, talvez, que eu deixei muito a minha imaginação fluir, assim, nesse álbum. É uma coisa meio que quase que quase que literária, assim, eu não sei explicar. E é como se eu estivesse escrevendo da perspectiva, é porque, por exemplo, os meus 2 últimos trabalhos eu escrevi da perspectiva da Dai de hoje, a Dai que estava vivendo aqueles momentos. Esse álbum eu quero escrever, escrevi, na verdade, da perspectiva do meu eu mais novo. É como se o meu eu mais novo estivesse escrevendo as músicas. E tá muito foda. Eu acho que, assim, as músicas nem estão produzidas, eu já posso falar que é o meu melhor trabalho até agora. Mas vamos segurar a onda, porque pô, tem muita coisa pra gente poder extrair desse EP ainda. Dá muito stream pra esse EP, para as músicas, pro videoclipe de Jurei que nem falar de amor. Mas eu acho que essas são as coisas que eu posso adiantar. É que o próximo single, ele talvez não demore muito pra vir, e ele já vai estar dentro do álbum. E que eu escrevi ele na perspectiva do meu eu mais novo. E tá muito foda. E tem uma historinha, é bem legal. Genial. Então tá, eu acho que é suficiente. O pessoal já vai ficar feliz. Ah, eu queria agradecer muito o seu tempo, sua disponibilidade para a gente trocar uma ideia. Foi muito bom te conhecer, porque a gente não se conhecia, Sim, não é pessoalmente, mas assim, se vendo. sim. Muito bom, muito prazer. Qualquer coisa que precisar, é só falar. E, enfim, um último recado para todo mundo que está aí na live. Ela vai ficar salva no IGTV, aí no PO Antunes, que é o meu perfil, assim que acabar em 5 minutos. Então, se você chegou no meio pro final, etc., ou pegou a última frase, dá para assistir tudo lá. Que Eba. fica melhor. É isso. Beleza. Parabéns pelo EP, Pedro, ansioso pelo resto. muito obrigada pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui. Muito massa bater esse papo com você. Eu amo falar com gente que entende de música. É muito satisfatório, é muito da hora. Então, pô, muito obrigada. E tamo junto. Até o próximo trabalho. É isso. Qualquer coisa, grita. Gente, obrigado a Pode... todo mundo que assistiu. Beijo. Beijinhos. Tchau, tchau.